Meus filhos eram ainda crianças quando o mais velho deles chegou em casa eufórico, dizendo que Paul Dayano se apresentaria em Presidente Prudente. Para quem não conhece, Paul Dayano é o nome artístico de Paul Andrews, que foi o primeiro vocalista da banda Iron Maiden entre os anos de 1978 e 1981. O show se realizaria no Tênis Clube numa sexta-feira às 19 horas. Pelo horário, eu imaginei que ele faria alguma apresentação em alguma outra cidade e passaria por ali dando uma palhinha pra gente. Assim, saí mais cedo do trabalho naquele dia e às 18h45 já estávamos adentrando no local do show. Porém, o tempo passava e nada do show começar. Às 23 horas, ou como queiram, 11 da noite, minha ex-esposa, que não era de perder a calma, já mostrava uma certa irritação. Afinal, já haviam passado 4 horas do horário previsto e nada do show começar. E eu, para tentar espancar todo aquele sentimento ruim decorrente daquela demora, acabei brincando. E disse que eu só iria aguardar o início do show porque Paul Dayano era corintiano. Ao falar aquilo, todo mundo olhou para minha cara, rindo, e ninguém levou a sério, é óbvio. E eu ainda reafirmei, ele não só é corintiano, como ele vai se declarar corintiano aqui hoje. O que virou motivo de riso por todos. Ninguém levou a sério, aliás, nem eu. Porém, a 1h da manhã, Paul Dayano sobe ao palco e suas primeiras palavras são: "Salve o Corinthians!". Todos olharam para minha cara, sem entender nada, mas eu, tentando dar um ar de normalidade, mantive a calma e disse: "Eu não falei?". Terminada a primeira música, Paul Dayano se declara corintiano, cumprindo assim aquela minha segunda profecia da noite que dava certo. Na verdade, foram algumas bobagens que eu disse para espancar aquela situação tensa que havia no local. E, no entanto, se concretizou. Nem eu esperava. No dia seguinte, me perguntaram como eu sabia daquilo. E, na verdade, eu não sabia de nada. Eu havia apenas dito algumas tolices naquele momento para descontrair um pouco e aquilo se concretizou. E a partir desse momento, eu comecei a dar um novo olhar para as previsões de futuro. Muitas vezes, aquilo que a gente tem como uma grande previsão são bobagens ditas ao vento e que acabam se concretizando. No início de cada ano, é muito comum sermos bombardeados por previsões de futuro. Muitas pessoas fazendo muitas previsões, algumas até por uma certa lógica, outras simplesmente sem o menor cunho lógico. O fato é que, em meio a tantas previsões, algumas se concretizam. E nós temos uma mente seletiva de mantermos registrado aquilo que se concretizou. Se nós acreditamos em profecias, aquilo que deu certo nós vamos guardar como que comprovando as nossas premissas. E, ao contrário, descartamos aquilo que não deu certo. E nessa mente seletiva, nós vamos forjando uma realidade, a provar que essas profecias de fato dão certo. Se eu fosse alguém afeto a fazer profecias, com certeza essa noite teria me consagrado. Pois aquilo que se concretizou foi o mais improvável. Nem mesmo a mente mais criativa poderia imaginar algo do tipo. Nem eu.
Foram coisas que eu disse simplesmente por não ter o que dizer. E aquilo se concretizou. Assim nós precisamos dar um novo olhar a tudo aquilo que a gente ouve. Muitas vezes aquilo que a gente tem como sendo algo muito sábio pode ser um monte de asneiras ditas no momento qualquer. E nós acabamos nos prendendo aquilo como sendo algo a ser levado a sério, como sendo algo tão importante. E na verdade, muitas vezes, não passa de asneiras ditas no momento de descontração.